seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de álgebra linear que trata de núcleo e imagem de uma transformação linear ou de um operador linear. O exercício diz o seguinte: determinar o núcleo e a imagem do operador linear t de R3 e R3, dado por t de x, y, z, que é igual a x mais 2y menos z, y mais 2z, x mais 3y mais z. Perceba que nós temos já a forma, a expressão em termos de x, y, z das componentes do vetor. Lembra que é a primeira componente de um vetor, segunda componente, terceira componente de um vetor, que é a imagem dessa transformação linear. O que nós vamos fazer agora é definir outros conjuntos de vetores que são o núcleo e a imagem deste operador. Bem, primeiras definições. O que é o núcleo? Núcleo é um conjunto de vetores. Mas qual conjunto de vetores? Um conjunto de vetores específico para o qual a transformação t de v é igual a zero. Ou seja, o núcleo está associado a essa definição aqui, olha. T de v igual a zero. Ou seja, o núcleo de uma transformação t é um conjunto de vetores, no nosso caso aqui é do R3 em R3, então vetores do R3, então vetores do tipo x, y, z, pertencentes ao R3, tais que t de v, t de x, y, z é igual a zero. Então, esse conjunto de vetores aqui, ele forma o núcleo, o núcleo da nossa transformação linear. Bem, para você resolver isso, lembra que você já tem o t de x, y, z, O t de x, y, z é essa expressão aqui, já foi dada em termos de x, y, z. Então, você vai simplesmente pegar essa expressão, que é o seu t de x, y, z igual a zero, ou seja, montar essa continha aqui, x mais 2y menos z, y mais 2z, x mais 3y mais z igual a zero. Só que o zero é o nosso vetor nulo. E com isso nós temos uma igualdade de vetores, Então, a primeira componente desse igual a zero, segunda componente igual a zero, terceira componente igual a zero, o que gera um sistema de equações. Ou seja, nós vamos achar esse conjunto de vetores resolvendo este sisteminha de equações aqui, olha, x mais 2y menos z igual a zero, y mais 2z igual a zero, x mais 3y mais z igual a zero. Lembra que nós temos um sistema com três equações, Três equações e três incógnitas, x, y, z. E nós vamos resolver usando escalonamento, Onde não aparece o x aqui, é o zero vezes x. E nós vamos fazer o escalonamento zerando aqui essas posições, Fazendo aparecer zeros ali, de modo a chegar no final ali e achar a solução do sistema. Se o sistema for um sistema, lembra que é um sistema homogêneo, O sistema homogêneo, ele tem duas possibilidades: ou ele é um sistema possível determinado, então ele só tem a solução trivial, aí a única solução possível aqui é o x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, ou seja, nosso núcleo tem apenas um vetor. Quando isso acontece, a nossa transformação ou o nosso operador é chamado de injetora, transformação injetora. Ou o sistema pode ser possível indeterminado. Existem infinitos vetores, nós vamos achar a forma deles, cuja transformação, t de v igual a zero. Então aí tem essas duas possibilidades. Vou começar a montar esse escalonamento. Perceba que eu já tenho um zero aqui,
já tem um zero aqui. Eu preciso achar um zero aqui e um zero aqui, fazendo combinações lineares. Ou seja, nós transformamos esse sistema em um outro equivalente. Vou fazer uma combinação linear entre a primeira e a terceira linha. Então, a primeira linha é x mais 2y menos z igual a zero. Segunda linha já tem um zero aqui, né? 0 vezes x é 0. Mais y mais 2z igual a zero. Então eu vou pegar agora e fazer uma combinação da primeira com a terceira. Como é que é a combinação? Você pega uma linha, multiplica por um número e soma com a outra. Então no caso aqui eu vou multiplicar a primeira linha por menos 1 e vou somar com a linha 3. Então menos x mais x é zero. Então aparece o zero que eu queria aqui. Menos 2y, lembra que a primeira linha vezes menos 1. Menos 2y mais 3y é y, então mais y. Menos 1 vezes menos z é z. Z mais 2z. 0 vezes menos 1 é 0, 0 com 0 é 0. Então isso aqui é igual a 0. Então nós temos aí o nosso escalonamento. Bom. Só que nesse ponto aqui, nós podemos chamar a atenção para um detalhe, né? Perceba que o nosso sistema não tem três, na verdade não são três equações, são só duas, né? O nosso sistema, ele se resume a essas duas equações aqui, ó. X mais 2y menos z igual a zero. E o y mais 2z, né? O y igual a zero. Então, na verdade, nós temos duas equações, né? Essas duas aqui são iguais. Nós temos duas equações e três variáveis, três incógnitas, x, y, z. Então, num caso desse, nós temos infinitas soluções. O nosso operador linear não é um operador linear ou uma transformação linear injetora. Nós temos infinitas soluções aqui. Como é que eu faço para achar a forma dessas infinitas soluções para definir o núcleo de T? Eu preciso saber a forma, né? A forma desses vetores. Bem, primeiro lembre-se que o y é igual a menos 2z. Quando você faz isso, você está definindo y como uma função f de z. Ou seja, as suas respostas, o seu vetor, são infinitos vetores, eles vão ser dados em termos de z. Você já escolheu aqui a sua variável, né? A sua variável independente. O y depende do valor de z. Se o z for igual a 1, o y é menos 2, e assim por diante. Mas, e o x? O x, como você já escolheu o y igual a menos 2z, basta substituir. Então o seu x, lembra, o y é menos 2z vezes 2, menos 4z, menos z é igual a zero. Então o x menos 5z é igual a zero. Então o seu x é igual a 5z. Perceba que o seu x, né? O seu x também é uma função g de z. Dependendo do valor de z, você vai ter o valor de x. Por exemplo, se o z for igual a 1, seu x é 5, seu y é menos 2 e o z é igual a 1. Com isso, nós temos a forma do vetor v que forma um núcleo de T, né? Que é o x, 5z, o y, menos 2z, e o próprio z. Perceba que o z aqui é um escalar, você pode colocar ele em evidência, né? Colocar aqui o z multiplicando, z vezes 5, menos 2, 1. E aí você pode responder quem é o núcleo de T, né? O núcleo de T é um conjunto de vetores x, y, z pertencentes ao R3, tais que o vetor v é igual a z vezes
5 menos 2, 1, com Z pertencente aos números reais. Então, aí você tem o seu núcleo de T. Perceba que o núcleo de T é formado por uma infinidade de vetores. Vamos ver agora como é que eu faço para achar a imagem de T. Quais são os vetores que formam a imagem? Os vetores que formam o núcleo, nós sabemos que são esses daqui. Na verdade, é uma reta, né? Uma reta no espaço tridimensional, que tem esse vetor diretor aqui e passa pela origem. Né? Quando Z igual a 0, passa no x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Agora, e a imagem? Vamos ver qual é a forma da imagem desse operador linear. Como que nós vamos representar a imagem de T? A imagem de T também é um conjunto de vetores. Né? Então, a imagem desse operador T também é um conjunto de vetores. Só que não vetores, nós não podemos usar XYZ, porque já vou usar XYZ aqui, né? Na verdade, eu vou usar outras letras para representar também um vetor do R3. No lugar de XYZ, vamos usar outras letras, A, B e C. Então, A, B e C representam as componentes de um vetor pertencente ao R3, tais que a transformação T de x, y, z tem como resultado esse vetor ABC. Então é uma questão só de trocar as letras, né? Então o T de x, y, z, não posso botar x, y, z aqui, então vou botar ABC. Bem, com isso nós podemos montar a seguinte continha, né? Nós sabemos que o T de x, y, z corresponde a essa expressão, x mais 2y menos z, y mais 2z, x mais 3y mais z. Então nós temos que essa expressão aqui, x mais 2y menos z, y mais 2z, x mais 3y mais z é igual ao vetor ABC. Então eu vou descobrir a forma, né? Novamente, não nos interessa saber a forma. Agora a imagem são infinitos vetores, mas eles têm uma forma. A forma vai ser dada pela relação entre as componentes ABC desse vetor imagem. Novamente, uma igualdade forma um sistema. Então nós temos um sistema aqui em que o x mais 2y menos z é igual a o y mais 2z é igual a b e o x mais 3y mais z é igual a c. Nós vamos fazer o escalonamento, né? Mesmo processo anterior, aqui nós já temos um zero, certo? Então vamos começar a fazer o nosso escalonamento e o resultado vai ser o mesmo, né? Vai ter uma última linha ali, só que a interpretação do resultado é diferente. Perceba que o processo é o mesmo, porém a interpretação é diferente. Vamos começar a fazer o nosso escalonamento aqui. Então nós vamos ter aqui ó, um sistema equivalente em que o x mais 2y menos e é igual a 0 mais y mais 2e é igual a b. E eu vou fazer a mesma coisa. Linha 1 vezes menos 1 mais a linha 2. Menos x. Linha 1 vezes menos 1 mais a linha 3. Menos x mais x, 0. Menos 2y mais 3y mais y. Z mais z mais 2z igual a, agora menos a mais c. Então c menos a. Então nós fizemos um escalonamento aqui. Só que agora nós vamos terminar o escalonamento, né, fazendo mais uma continha. Perceba que aqui, ó, mais uma continha. Primeira linha x mais 2y menos e é igual a A. Segunda linha 0 mais y
mais 2Z é igual a B. E eu vou pegar a segunda linha vezes menos 1 mais a linha 3. Então 0 vezes menos 1 é 0, 0 com 0 é 0. Menos y mais y é 0. Menos 2z mais 2z é 0. Que vai ser igual a c menos a. Lembra, multiplica a linha 2 por menos 1 e soma com a linha 3. Então multiplica por menos 1, menos b. Menos b, somando aí com a linha 3. Qual é a interpretação que nós vamos fazer aqui? Ó? Terminou o escalonamento? Terminou o escalonamento? O que é a última linha? A última linha significa que 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z é igual a menos AC menos A menos B. Perceba que qualquer que seja o valor de x, y, z, esta relação aqui é igual a 0. Então nós temos que 0 é igual a C menos A menos B. Passando para cá, A mais B menos C igual a 0. Então, essa relação aqui é a relação que nos dá a imagem dessa transformação linear. Então, a imagem dessa transformação linear T é um conjunto de vetores ABC pertencentes ao R3, tais que... Qual é a relação que nós temos? Perceba que se você isolar o valor de A aqui, ó, o A é igual a menos B mais C. Então nós temos uma relação entre as componentes A, B e C desse vetor imagem. Então, tais que A é igual a menos B mais C. Se você pensar o A como X, o B como Y, o C como Z, você tem na verdade a equação de um plano aqui, né? A imagem desse operador é um plano no R3, é um plano que passa pela origem. Então nós temos aqui, ó, a nossa imagem desse operador linear, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.